Olá, eu sou o Dr. Eduardo Viana e hoje estou aqui a convite da Nex Academy para entrevistar a doutora Vanessa de Paula, idealizadora desse projeto. Advogada há mais de 20 anos, fez uma carreira brilhante trabalhando em empresas de grande porte, de diversos segmentos. Doutora Vanessa também é especializada em Direito Tributário, curso de mestrado em Direitos Fundamentais e tem uma longa experiência nos diversos ramos do direito. Doutora Vanessa, nos conte um pouco mais da sua trajetória. Obrigada pela introdução, é difícil falar da gente, né? Obrigada a todos por estar acompanhando a gente aqui em mais um episódio do NexaCast. Hoje, excepcionalmente, eu estou como apresentada e não como apresentadora. E eu vou contar para vocês, nesse episódio, um pouco desse projeto do NexaCast. Então, Edu, vou te chamar de Edu. O projeto da NexaCast, ele nasce, como um subprojeto da Nexa Academy. Por que a Nexa Academy surgiu, então? Bom, você falou um pouco da minha carreira, eu não tenho como não voltar no tempo, 20 anos, né? Não vou voltar tanto não, tô brincando. Mas eu tive a carreira, minha vida inteira eu quis ser advogada de empresa, advogada corporativa, porque eu me identificava como uma pessoa que gostava de resolver problemas. Eu acho que é isso que o advogado é na sua essência, um grande resolvedor de problemas, né? A gente resolve o problema de todo mundo. Então eu sentia na pele a necessidade de capacitação dos times, então eu era gestora jurídica e como gestora jurídica eu via a necessidade de capacitar os times que eram responsáveis pela gestão dos contratos de fornecedores, eu via o sofrimento do RH quando algum problema tinha no contrato de trabalho dos empregados, eu via o sofrimento da área de licitações quando alguma licitação era perdida ou quando eles viam que não podiam participar, mas, enfim, eu, por sorte, trabalhei em grandes empresas que tinham uma estrutura que permitia ter um departamento jurídico, mas nem toda empresa é de grande porte, né? A maioria não é, inclusive. A maioria é de pequeno e médio porte. Na verdade, são as pequenas e médias empresas que sustentam o país, de fato. E elas que são as nacionais que estão aqui sentindo as dores e eu já com bastante caminhada no mundo corporativo, deixou, vamos dizer assim, que quando eu cheguei lá, deixou de ser o que eu queria. Quando eu cheguei num cargo como uma alta executiva da área jurídica, cheguei lá e falei assim, poxa, meu olho já não brilhava mais. E no que meu olho brilhava? Em capacitar pessoas, em compartilhar conhecimento, porque eu acredito nisso. Que quando a gente multiplica, quando a gente compartilha, na verdade a gente não compartilha, a gente multiplica. Então eu me via como uma multiplicadora de conhecimento. Era isso, esse era o meu papel dentro das empresas. Então toda vez que a área tinha dificuldade, o jurídico ele era chamado não só para resolver o problema em si, mas para resolver a causa do problema, que era a falta de capacitação. Então eu ia lá e treinava as áreas em contratos, treinava as áreas em licitações, treinava as áreas em compliance, treinava, enfim, de diversas formas essas áreas precisavam de capacitação. Qual era a minha dor como gestora jurídica? Bom, como gestora jurídica eu já falava a língua do negócio. Mas o escritório de advocacia, que muitas vezes era o contratado para dar esse treinamento, né? Às vezes a gente não tinha tempo para fazer nós mesmos aquele treinamento, a gente contratava. O problema é a linguagem. Esse é o maior problema ainda do advogado. O advogado que quer atender na parte empresarial, ele precisa compreender que ele precisa falar a língua do negócio, ele precisa falar a linguagem popular e não jargão jurídico. O jargão jurídico, ele afasta, ele não aproxima. Então, quando eu concebi a Nexa, eu sempre pensei na Nexa como uma forma de ampliar o conhecimento de uma forma muito mais humana, simples e inclusiva. Porque quando a gente fala de inclusão, todo mundo pensa de inclusão como sendo o PCD, por exemplo, né? Você vai adaptar o andar ou colocar um elevador para ter mais acessibilidade, mas quando a gente fala de inclusão, eu falo de inclusão no sentido amplo, no sentido de que qualquer pessoa
que me escute consiga entender o que eu estou falando. Porque a gente sabe, né, que a linguagem jurídica, ela é exclusiva, né, ela exclui, né? Qualquer pessoa que tenta ler uma decisão, ela não, dificilmente, vamos dizer assim, vamos dizer, tem juízes que são melhores nisso do que outros, mas dificilmente ela vai conseguir entender o que está escrito naquela decisão. Ganhei ou não ganhei, o que eu ganhei, o que eu perdi. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu atendi uma auditoria, eu não vou falar o nome da auditoria, era uma Big Four, uma das 4 maiores do mundo, e daí o auditor veio para mim, marcou uma reunião, e ele perguntou assim para mim, doutora, eu estou te chamando porque eu não entendi essa decisão. Ganhou ou não ganhou? Porque está escrito aqui assim, foi conhecido, mas não foi provido. O que é isso? E daí eu tive que explicar para ele, né, o que era conhecer. Conhecer é dizer que cabe aquele recurso e não provido quer dizer que você perdeu. Então eu tive que falar assim, perdemos. Então assim, essa linguagem é muito, muito, muito dificultosa para a população como um todo. E assim, a gente lida com o mundo jurídico todo dia, né? As pessoas acham que o mundo jurídico ele é um mundo à parte, mas não é. Ele coexiste com a tua vida. Você foi na padaria, comprou um pão. Você fez um contrato de compra e venda. Você foi no ônibus, subiu no ônibus, você contratou um contrato de transporte. Você foi até o dentista, você contratou uma prestação de serviço, né? E que tipo de contratação de serviço? Daí é um universo à parte. Então, todo esse universo e essa necessidade de dar o treinamento numa linguagem mais simples, que alcançasse a todo mundo, me fez criar a Nexa. Por isso, ela nasce do coração de um propósito maior de difundir o conhecimento jurídico para advogados e não advogados. E se falar para advogados, é para advogados. Nem todos os advogados têm conhecimento. Bom, para começar, a gente nunca sabe tudo e outra coisa, a gente só para de aprender quando acha que sabe tudo. Então é super importante a gente entender que o conhecimento ele é dinâmico. E hoje eu sei o que eu aprendi, mas e o tanto que muda? A gente vive num país que a gente não tem muita segurança jurídica, né? Segurança jurídica meio que passa longe. E vive mudando. Quando não é a lei que muda, é um entendimento do tribunal, né? Um entendimento da Suprema Corte, enfim, por aí vai. E o NexaCast, que é o que a gente está, nosso querido projeto que a gente começa, então, aqui, ele nasce também como um braço para multiplicar o acesso ao conhecimento, trazendo pessoas, advogados, futuramente outros profissionais que vão contribuir com a disseminação do conhecimento jurídico e empresarial, que é importante e necessário para a nossa sociedade como um todo. Então, o intuito é disseminação de conteúdo jurídico e empresarial para a vida empresarial da pessoa comum. Eu não estou falando só com quem é de multinacional, estou falando com qualquer pessoa. Muito bem, doutora Vanessa. Vamos colocar um outro ponto importante aqui. Dentro da sua trajetória jurídica, a senhora passou por empresas de diversos segmentos, indústria química, a indústria médica, indústria de gases, de prestação de serviço. O que tem de comum em todos esses ramos de atividade em relação aos contratos? Excelente pergunta. Eu brinco que toda vez que eu mudava de setor, eu falava assim, gente, eu mudo de setor e os problemas são os mesmos. É isso mesmo, os problemas são os mesmos. Agora, o que diferencia cada um deles? Então, cada segmento ele é regulamentado de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho o segmento médico que ele é regulamentado pela Anvisa. Aí eu tenho de gases industriais. Também a Anvisa? Mas tem uma outra regulamentação. Tem de gases perigosos e por aí vai. Aí eu tenho lá de equipamentos, né, de movimentação, que foi um dos segmentos que eu trabalhei também. Quais são as legislações pertinentes? Daí você vai falar que é de maquinário, então eu tenho que atender às normas da ABNT, de segurança e etc. Então, assim, cada segmento que vai mudar é a regulamentação de como aquele produto ou serviço é colocado à disposição no mercado. Então, essa é a grande preocupação. Os contratos, em linhas gerais, eles não costumam mudar muito, porque eu tenho que ter lá a minha cláusula de responsabilidade,
de prazo de entrega, o preço, a forma de pagamento, todos eles têm mais ou menos a mesma carinha, né? Agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, a legislação ela vai meio que se aplicando a todos, mas o que muda é qual é a norma regulamentadora daquele segmento que eu preciso verificar para poder fazer um contrato condizente com aquilo e cobrar dos meus fornecedores aquilo que a norma determina também. Então, assim, é muito importante eu entender que é o segmento como um todo, não é só a minha empresa. Então, o meu fornecedor tem que atender, eu tenho que atender, a minha área interna, né, de repente, por exemplo, a área fabril tem que atender determinados protocolos que outras áreas não necessitariam, por exemplo, a área médica que é muito mais regulamentada em questão de limpeza, de processos e etc. Então é isso que muda de um modo geral. Muito bem. Doutora Vanessa, a Nexa Academy, pelo que eu entendi então, é um conceito criado para treinar e capacitar advogados. Também, não só advogados. Tá. Então vamos falar da carreira inicial de um advogado, que vai desde os quarto, quinto ano ali, já começa então a fazer estágio e eles estão loucos para galgar uma empresa de renome, que é um sonho, às vezes até da própria família. A Nexa Academy, ela consegue atender o estagiário, o advogado recém-formado? Se sim, como que ele consegue, como a Nexa consegue ajudar todo esse público? Tá. Excelente pergunta, obrigada, porque a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouco dos nossos produtos. Sim, a Nexa Academy ela vem com essa proposta de oferecer os instrumentos necessários para o profissional do direito e em qualquer estágio da sua carreira. Então a gente tem lá o estagiário, aquele acadêmico do direito que ainda está estudando, ele pode buscar a Nexa para fazer os cursos complementares que a gente sabe, por exemplo, as aulas a gente tem o curso de Direito Civil ao longo da Faculdade de Direito, né? E daí a gente tem lá a disciplina de contratos, que normalmente fica um semestre só, é curtinho. E a gente não fala de todos os tipos de contratos que tem, a gente não dá tempo e também a linguagem com que é dita é muito acadêmica. E a gente sabe que existe sim a teoria e existe a prática, né? E o que a gente oferece para esse pessoal? A gente oferece o que na prática acontece de verdade em relação aos contratos. Esse é um exemplo. Daí a gente vai ter então para aquele que é formado, aquele que já quer se aprofundar em outros temas. A gente tem a mentoria para esses profissionais já mais gabaritados, que querem atuar na área empresarial, que sentem uma falta ou ainda se sentem inseguros para seguir na área empresarial. Ele também pode contar com a mentoria, também tem os cursos disponíveis. E a gente tem os materiais, que são os e-books, que estão disponíveis para... Na verdade, assim, todos os cursos estão disponíveis para todo mundo. Então, assim, independentemente de quem é advogado ou não é advogado, pode entrar na nossa plataforma. Lá vai ter acesso aos links para contratar tanto o curso quanto o e-book, o nosso contato para fazer, então, a mentoria. E a gente oferece também treinamentos in company, que são justamente os treinamentos de capacitação para essas áreas, que essa foi a minha grande dor lá atrás, e a Nexa nasce dessa minha dor de não ter ninguém para capacitar o meu time. Eu queria um treinamento de contrato, mas eu queria que alguém soubesse explicar de uma forma simples para um time que não é composto de advogado, é um time que faz gestão de contrato, é um time que precisa analisar o contrato para saber o que ele pode cobrar, quanto que ele pode cobrar e se alguém está cobrando alguma coisa errada dele. Então é alguém que precisa entender o mínimo, o básico para poder ajudar a empresa a fazer a gestão dela. Vamos combinar que a empresa não precisa ser composta inteiramente de advogados, senão haja orçamento para isso, mas ela precisa capacitar esses times para conseguir, então, fazer a leitura correta, inclusive as áreas de cobrança. A área de cobrança é o mais comum. As pessoas deixam de cobrar porque não sabem quais são os processos possíveis para a constituição da dívida, para constituir o devedor em mora, né, para dizer que ele está devendo. Então, assim, a gente tem, vamos dizer assim, soluções personalizadas e otimizadas para cada tipo de demanda que esse advogado vai ter. Tá, obrigado, doutora. Vou fazer mais uma provocação. Como advogados, certamente a gente já passa pela seguinte situação.
Ok, me formei, estou com a minha OAB em mãos, agora vou procurar o mercado de trabalho. Vamos falar do mundo empresarial, então eu quero galgar uma vaga numa grande empresa. Pois bem, você como advogado recém-formado, você pode atuar em qualquer ramo do direito dentro de qualquer empresa, ok? Diante disso, fui contratado e vou trabalhar na área de contratos. Só que eu não sei nada de contratos. A mentoria da Nexa Academy vai ajudar este advogado recém-formado a entender do negócio sem que a empresa necessariamente saiba como que ele vai conseguir desenvolver esse trabalho? Olha, pode, serve também para ele. Óbvio que se ele nunca teve nenhum contato com contratos, o que a gente recomenda é que ele faça o curso, mas dá para contratar o curso também presencial, vai ter um ticket maior, mas assim, começa pelo básico, né? Começa pelo que a gente já tem na plataforma. A gente já tem o e-book de contratos empresariais, a gente já tem o curso de contratos empresariais. É um excelente começo. Sentiu necessidade? Entra em contato com a Nexa e a gente marca uma conversa para entender essa necessidade como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque a vida da gente, assim, quem acha que vai entrar na empresa e que nunca mais vai ter que estudar, está enganado, porque assim, eu continuo estudando até hoje. Né? Então a gente vai estar sempre, essa necessidade de reciclagem, ela é necessária porque a economia muda, a forma de fazer negócios mudam. Então hoje a gente tem determinadas espécies de contratos que a gente nunca imaginaria ter. Né? Os contratos digitais, a assinatura eletrônica, assinatura digital, algo que a gente nem imaginava. Então a gente teve aí a pandemia, até a pandemia eu brinco, né? Até a pandemia todo mundo falava que não era, que não pegava, que não dava certo. Veio a pandemia, a necessidade vem. Quando a necessidade se instala, aí todo mundo consegue entregar. Então, o que eu digo para esse advogado que está entrando para cuidar de contrato, meu amigo, a sua necessidade vai se instalar e você vai contratar um curso de contratos para te ajudar a dar conta disso, mas fica tranquilo que você vai dar conta. Muito bom. Doutora, mais uma provocação. A senhora comentou no início que era para advogados e não advogados. Exato. Quando a gente fala para não advogado, nós estamos falando, por exemplo, uma empresa. Nós estamos falando que a área contábil, a área de marketing, a área de compras, a área de vendas, a área de projetos, a área regulatória. Todos esses devem procurar a Nexa Academy para poder conhecer melhor o mundo do jurídico, para que isso possa ser melhor entendido do seu próprio negócio? Sim. É recomendável. Por quê? Porque todo mundo deve conhecer o mínimo. Porque assim, eu vou dar um exemplo. A área de marketing vai ter o contrato dela. Eu sempre falava, né, quando eu trabalhava no departamento jurídico de empresa, assim, olha, o jurídico ele é responsável pela elaboração do contrato. A execução desse contrato cabe à área. Por quê? Porque é a área que vai estar no dia a dia com esse fornecedor, é ela que vai saber se ele está inadimplente ou não, se ele está entregando o que ele contratou ou não. Qual é o prazo que eu tenho para notificar, se esse contrato tem ou não um SLA, né? O SLA, só para ajudar aqui o pessoal, é o Service Level Agreement, que é o quê? É o nível mínimo de entrega que esse pessoal tem que ter. Ele está entregando um mínimo para você, se ele não está entregando, tem alguma penalidade que eu possa aplicar? Então ela precisa dessa capacitação para conseguir executar o próprio contrato dela. Então ao jurídico, ao advogado cabe elaborar o contrato. A área cabe executar esse contrato e no dia a dia, porque quando chegar no jurídico, o ideal é que essa área saiba mais daquele contrato do que o advogado. Esse é o mundo ideal, eu sei que a gente está bem longe dele, mas no mundo ideal é isso, que a área tenha o total domínio para ela ter autonomia. Eu falo assim, que conhecimento é poder, não é? Sim, tenho dúvida. Conhecimento é poder. Se eu só consigo ter poder sobre algo que eu tenho conhecimento. Se essa área pega o contrato, coloca na gaveta e só vai visitar esse contrato quando dá algum problema, que poder ela tem? Ou pior, às vezes nem vai atrás do contrato quando tem um problema. O problema ele vai virando uma bola de neve e a pessoa nem abre a gaveta. E daí ela leva direto para o jurídico. O jurídico vai pedir o quê? Me dá o contrato. Cadê o seu contrato? Qual é o contrato?
que está acontecendo nessa negociação? Então, esse é o problema. Na maior parte das empresas, esse é o grande problema. Tem um jurídico enorme, super capacitado, com muita gente boa dando conta, só que o jurídico está lá para dar conta de grandes demandas da corporação, né? Não que o contrato não seja importante, ele é importante. Só que quando o jurídico entrega o contrato para a área, o jurídico tem na cabeça dele, ele entregou o que ele tinha que fazer. Quem tem que executar esse contrato é a própria área. Daí a capacitação é importante. Então, toda vez que você capacita, você empodera. E quando você empodera, você se libera. Olha que bonito isso, né? Você se libera do quê? De uma série de demandas, porque você conseguiu capacitar a sua área para fazer o trabalho preventivo. Daí tem muita gente que acha que o trabalho preventivo é feito pelo advogado. Não é. O trabalho preventivo é feito pelo próprio colaborador da empresa, desde que ele tenha sido capacitado para fazê-lo. Então é isso, essa é a proposta da Nexa, por isso que a gente não quer se limitar a capacitar advogados, de forma alguma, porque o advogado ele é uma ponta, ele é só uma ponta de tudo isso. E nisso eu tenho certeza que a Nexa é muito inovadora. Ela vem na vanguarda porque a gente está dizendo e a gente está provando que a gente fala e explica de uma maneira didática e descomplicada para todo mundo conseguir compreender. Doutora Vanessa, estamos indo muito bem, está sendo muito importante conhecer cada pergunta que nós fazemos aqui, entender melhor a Nexa Academy. E o NexaCast é uma forma de você poder divulgar essa comunicação. Eu entendo, já pesquisei bastante, fiz a lição de casa e a Nexa Academy já está em diversas plataformas. No YouTube, no Instagram, tem site, enfim. Quais são o que a doutora Vanessa planeja para a Nexa Academy de agora em diante, além de tudo isso que já está sendo construído? A gente ainda está engatinhando, a Nexa é um projeto muito maior. A ideia do podcast, inclusive, é trazer convidados que futuramente possam ser, inclusive, os professores da Nexa Academy. A gente quer ampliar a oferta de cursos que vão ficar disponíveis on demand para todo mundo. Então, aquele pessoal que quiser procurar outras áreas do direito em cursos didáticos, vai estar lá disponível e é nisso que a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado para ampliar o nosso portfólio de produtos, para colocar à disposição, não só comigo dando esses cursos, mas com os advogados, os nossos parceiros que vão fazer parte também desse ecossistema, é assim que eu gosto de chamar, é um grande ecossistema e os próximos produtos eles virão, assim como as soluções, e são todas sempre no mesmo sentido, todas elas convergem na ampliação do conhecimento de uma forma descomplicada e acessível para todos. Tá. Vamos fazer um caso aqui. Supomos que eu seja um empresário, eu tenho uma grande ideia, só que eu não tenho a menor ideia por onde começar. A Nexa Academy consegue me ajudar de alguma forma nesse início? Excelente pergunta, obrigada. Na verdade, essa é uma oportunidade da gente criar um curso específico para a constituição de uma empresa. Então, a gente sabe que o empresário hoje que quer constituir uma empresa, ele é completamente perdido, né? Ele sabe que ele tem que abrir o CNPJ né, o que ele precisa. Então, é uma excelente ideia de curso para a gente construir, porque hoje a gente não tem isso, tá? Hoje a gente não tem. Então, o que eu recomendo para esse empresário é buscar uma assessoria jurídica para estruturar o plano de negócio dele, junto com um contador, junto com uma área fiscal, para ele poder construir, porque, óbvio, a gente sabe que estrutura empresarial, ela pode ser mais ou menos complexa de acordo com o negócio, de acordo com o tamanho do investimento que ele está disposto a fazer. Mas a gente, sim, enfim, recomenda buscar por um escritório de advocacia 360, full service, para fazer essa assessoria jurídica mesmo. Doutora Vanessa, você tem algum caso que você pode contar para nós de como a Nexa já tem ajudado as pessoas que já procuraram a Nexa, seja através dos contratos ou das mentorias? Sim, temos sim. A gente tem tido um excelente feedback, né, de mentoradas que conseguiram se recolocar, conseguiram passar por momentos difíceis dentro da empresa, porque a mentoria ela é um pouco disso também. A mentoria ela não é só para a pessoa mudar de posição, ela é também para passar por momentos difíceis. Porque quem atua no mundo corporativo, hoje as minhas mentoradas basicamente elas são do universo corporativo.
Então, assim, é um universo muito difícil. É um universo muito ainda... Embora tenha muita mulher no jurídico, né? Hoje em dia a mulherada toma conta dos departamentos jurídicos, mas a verdade é que ainda o mundo empresarial é um mundo ainda muito machista, muito difícil, é um lugar que concentra um maior número ainda de psicopatas, estudos comprovam. Então, assim, é um ambiente árido, que se a gente, como mulher, e daí eu falo de mulher especificamente, como mulher não entende quais são as regras do jogo, a gente tende a se vitimizar, tende a entender que é um jogo de cartas marcadas, tende a achar que você sempre vai ser preterido, ao passo que, na verdade, você tem que entender quais são as regras. E mais do que entender, é aceitar quais são as regras do jogo. Então, assim, a mentoria, ela passa por um processo em que a pessoa faz uma autoanálise, um autoconhecimento. Ela faz também uma análise do ambiente que ela está inserida e, por fim, ela mapeia para onde que ela quer ir. Tá, hoje eu entendi quem eu sou, agora eu entendi aonde estou e agora eu preciso saber para onde eu quero ir a partir disso. Eu estou no melhor lugar para eu fazer as minhas entregas? É aqui que eu vou dar o melhor de mim para poder crescer? Então, uma mentoria, ela é de fato um processo de autoconhecimento para você melhor se autogerir e gerir as suas emoções. Então, assim, a gente não falou aqui, mas uma das características essenciais para quem trabalha no mundo empresarial, no mundo corporativo, é a inteligência emocional. Então, aquele que não consegue controlar a própria emoção, esse daí vai ficar vencido, infelizmente, porque esse é um dos requisitos básicos para o crescimento em qualquer grande corporação. Não tem como. Então, aquele que não consegue controlar a besta fera que reside dentro de si, não vai conseguir controlar mais nada. Então, esse é o primeiro processo. Então, aceitar que, primeiro, existem sim regras, que você pode até não concordar com elas, mas se você não está disposto a seguir as regras do jogo, é melhor jogar outro jogo e sair do universo corporativo. Segundo, é entender quem você é, quais são os seus limites, o que você está disposto a tolerar, o que você não está disposto a tolerar. Terceiro, se você não quer mais ficar onde está, ou se você quer crescer, o que você precisa para você crescer, né? E o último é... Chegou lá, e agora? Né? Porque vai ter um teto. Porque o mundo empresarial é isso, você tem um teto. Você chega lá e fala, pô, eu sou head do jurídico. Tá, e depois? O que eu faço daqui para frente? Existe alguma posição? Muitas vezes não existe uma posição, especialmente para o jurídico. O que acaba acontecendo é oferecendo, e daí por isso tem muitos altos executivos que são advogados, mas que assumem outras funções dentro da empresa, ele assume outras áreas, né? Ele vira o diretor de RH, ele vira o presidente da empresa, então acontece bastante, mas aí é isso que você quer para a sua carreira? E entender, se não for isso que você quer para a sua carreira, e daí ter um outro plano, né? Não digo nem um plano B, eu acho que é um outro plano mesmo, né? Não é mais aquilo e mudou e tá tudo bem. Assim como eu tô aqui hoje porque eu entendi que não era mais o que eu queria e tá tudo bem. E faz parte. Então, o que eu vejo das minhas mentoradas é cresceram, mudaram de empresa, foram para uma outra área, porque tem outra coisa, né? Tem muita gente que fica muito enviesada achando que, por exemplo, quem atua no compliance é menos advogado. Não existe isso. Não existe. Quem atua com privacidade de dados é menos advogado. Não é. Você só está ficando especializado em uma determinada coisa, mas você não é menos advogado. Muito embora quem atue hoje, né, não existe a obrigatoriedade de ser um advogado na área de compliance ou de ser um advogado na área de privacidade de dados dentro das empresas. O fato de você ser um advogado atuando nessas áreas é um diferencial para você. Por quê? Porque você vai saber mais do que a média, né? Porque todas essas áreas são áreas de compliance. Compliance são o quê? São áreas que cuidam do risco da empresa, né? Cumprir as normas para quê? Para evitar o risco. Então, se essas pessoas, sendo advogadas, atuando nessas áreas, eu brinco que em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então, assim, é um baita diferencial você ser advogado. Então, eu consegui quebrar esse estereótipo na cabeça de algumas mentoradas também, para conseguir assumir posições em outras áreas. E
E é isso, esse movimento dinâmico dentro das empresas, porque tem empresa que segmenta tudo, tem empresa que tem uma área de compliance, tem uma de data privacy, tem empresa que tem jurídico, e tem um jurídico que é só o jurídico, que é o jurídico que faz tudo, inclusive o RH, e é isso. Então, cada profissional vai ter que entender o que faz sentido para ele. Doutora Vanessa, então, pelo que eu entendi, além de capacitar advogados ou enfim, outros profissionais das diversas áreas, a Nexa Academy também tem a mentoria. E a mentoria, pelo que eu entendi na nossa conversa aqui, ela pode ajudar no desenvolvimento de carreira, é isso? É isso. Na verdade, a mentoria ela é para ajudar no desenvolvimento da carreira. Ela é para isso mesmo. O foco dela é ajudar essas pessoas a se conhecer, a conhecer um pouco mais do mercado, porque tem muita gente que vem para mim e tem uma ideia do que é aquela área, ou ideia do que é aquela. Com com 2 décadas de mercado, a gente entende um pouquinho de tudo, então eu consigo passar para essa pessoa que, na verdade, ela está enviesada, enfim, para abrir um horizonte. Assim, o mundo, eu brinco não, eu acho que todo mundo sabe disso. O direito é uma das profissões que mais te abre o horizonte em termos de possibilidade de atuação. E daí eu não estou falando de áreas do direito, né? Não estou falando assim, você pode atuar no direito do trabalho, no civil, no criminal e etc. Não, eu estou falando de amplitude de visão de vida. Porque daí hoje o mercado te dá a possibilidade de, como advogado, atuar no compliance, atuar só com privacidade de dados, atuar, daí tá, se a pessoa quer ir para concurso, ela pode ser uma concursada, pode ser um funcionário público, ela pode, enfim, ela tem uma gama de oportunidades, ela pode inclusive ser empresária, olha só que privilégio, porque você já vai com bônus de conhecer a legislação minimamente. Então, assim, o advogado, ele tem essa facilidade de transitar não só pelos ramos do direito, mas pelos tipos de negócio que a gente vive, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade de passar por todas as empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de aprender muito sobre cada negócio. Então, cada negócio tem a sua peculiaridade. E quantas vezes eu não me deparei, lá no começo da carreira especialmente, quando eu fui consultora tributária, eu trabalhei numa Big Four lá no comecinho, e eu ia muito para as empresas para fazer a consultoria. E daí eu nem conhecia, falei, nossa, olha, eu não sabia que existia esse tipo de indústria aqui no Brasil, não sabia que existia esse tipo de negócio aqui no Brasil, que interessante. Então, assim, a gente tem a oportunidade de conhecer isso, tem a oportunidade de lidar com isso, e na mentoria é para abrir o horizonte do mentorado. Então, assim, o mentorado é para sair com a cabeça, boom, assim, cheia de ideias, com um leque de possibilidades, de oportunidades para o crescimento deles. Muito bom. Então, está aqui, estamos finalizando essa entrevista com a doutora Vanessa, idealizadora da Nexa Academy. Desejo à doutora Vanessa um sucesso, uma caminhada de muita prosperidade, que consiga ajudar muitos profissionais a poder se descobrir e crescer na carreira. Doutora Vanessa, fica aqui o nosso muito obrigado e aproveite para divulgar quais são os canais para poder encontrar a Nexa Academy. A Nexa Academy aqui no canal. As páginas estão aqui no Linktree da bio, se você estiver no Instagram, se você estiver no YouTube assistindo também vai estar lá, enfim, todas as plataformas têm lá os links de acesso ao nosso conteúdo. Queria agradecer ao Dr. Eduardo por ter dado a oportunidade aqui, o privilégio de me entrevistar e falar um pouco mais sobre esse projeto. A NexaCast, ela nasce com o intuito de ser para você, para trazer um pouco mais de conhecimento para você, um conhecimento jurídico acessível para ampliar os seus horizontes. É isso que a gente deseja. E a Nexa crescendo é só um sinal de que esse sonho está se tornando realidade, que pessoas estão sendo impactadas com mais conhecimento jurídico por aí. Obrigada.